Olá, bom dia a todos. Tudo bom, meus amores do quinto ano? Espero que vocês estejam ótimos. Hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo. Então, vocês abram o livro de vocês na página 146, tá? É uma unidade nova. Nós vamos falar sobre o corpo humano. Bom, a partir de agora, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso corpo. Vamos conhecer os sistemas, todo o funcionamento do corpo humano, tá bem? Então vamos começar a nossa aula. Bom, o corpo humano. O corpo humano ele é constituído por diferentes partes, entre elas a pele, os músculos, os nervos, os órgãos, os ossos, entre outros sistemas. Cada parte do corpo humano é formado por inúmeras células que apresentam formas e funções definidas. Além disso, existem os tecidos, os órgãos e sistemas, os quais funcionam de modo integrado. Bom, quando a gente fala no nosso corpo humano, é importante a gente ter consciência da necessidade de nós conhecermos o nosso corpo, entendermos o seu funcionamento, porque a gente sabe que o corpo humano, ele é a máquina mais perfeita que existe, uma coisa que foi feita por Deus, tá? E é uma máquina perfeita, Perfeita. Todo o seu funcionamento trabalha de modo integrado. Bom, e para vocês, alunos do quinto ano, vocês são pré-adolescentes, tá? Então, essa questão da descoberta do próprio corpo, do seu corpo, está se iniciando nessa fase, não é isso? Nessa fase de pré-adolescência. Antes a gente chamava de puberdade. Hoje em dia a gente chama de pré-adolescência. Bom, para você entender, nós, seres humanos, cada pessoa, é singular, ou seja, é única, não existe uma outra pessoa igual, com características iguais, com sentimentos iguais, não existe, Nós sabemos que o nosso corpo ele é constituído da mesma forma que todos os outros corpos, Nós temos cabelo, nós temos olhos, nós temos boca, nós temos todos os membros, a maioria. E bom, mas vocês têm que entender que as características de cada pessoa é singular, é única, tá? Então, cada pessoa tem a necessidade de conhecer o próprio corpo, de conhecer as mudanças do próprio corpo. Então, na idade que vocês estão, quando vocês começam as transformações do corpo de vocês, é importante que vocês se conheçam. É importante que vocês conheçam, que vocês possam entender as transformações que vocês vão sofrer a partir de agora. Então, nesse mês a gente vai conhecer, os sistemas que compõem o corpo humano, como é que funciona, nós vamos entender como é que funciona o sistema nervoso, como é que funciona o sistema respiratório, circulatório, o sistema da pele, o que mais? O sistema muscular, enfim, todos os sistemas que compõem o corpo humano. Quando eu digo que o nosso corpo, ele possui características, cada pessoa possui características próprias, que isso se dá por causa da questão da formação dos genes, não é isso? Da formação do nosso DNA. Cada pessoa tem o DNA único, tá? Por isso que a gente descobre, a gente adquire informações de uma pessoa no banco de dados através do seu DNA, porque não existe um outro DNA igual. Cada DNA é único, certo? E essas características genéticas a gente consegue de forma hereditária, dos nossos pais, do nosso pai e da nossa mãe. Então, cada pessoa ela tem, no seu DNA informações do DNA de sua mãe e informações do DNA de seu pai, o que vai lhe definir, certo? A gente fala da questão das características físicas, e também das características psicológicas de uma pessoa que ela consegue de forma hereditária, por exemplo, o cabelo, a cor do olho, a cor da pele, características de
de personalidade, né? A gente consegue também essas características herdadas do nosso pai e da nossa mãe. Claro que a gente vai definindo a nossa personalidade, a nossa identidade pessoal de acordo com o modo como a gente vai evoluindo na nossa vida. Bom, a gente aqui, né? Na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco da formação do corpo humano de forma mais sistemática, certo? Então vamos lá. Bom, a anatomia do corpo humano. Vejamos. Primeiramente, né, nas séries iniciais a gente aprende o seguinte, que o corpo humano ele é formado pela cabeça, pelo tronco, pelos membros superiores e pelos membros superiores. Não tem lá quando vocês começam no primeiro ano? Vamos lá, como que está dividido o corpo humano? Qual é a composição? Em que consiste o corpo humano? Cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. É a primeira definição que vocês têm de ser humano. Com o passar do tempo, vocês vão entendendo a anatomia do corpo humano, ou seja, a forma de funcionamento do corpo humano. Tia, o que é a anatomia? Anatomia é uma parte da ciência exatamente que estuda, que é responsável por estudar, por pesquisar, por entender e por fazer com que as pessoas entendam esse funcionamento dos sistemas dentro do corpo humano. Entender o funcionamento do sistema nervoso, do sistema respiratório, do sistema digestório, do sistema circulatório, né? O funcionamento do sistema da pele. Enfim, então essa parte da ciência, a anatomia, ela é responsável por esse estudo, pela compreensão dos sistemas que compõem o corpo humano, certo? Bom, como eu já disse, né, a área da biologia que estuda a estrutura do corpo humano, o funcionamento dos órgãos e dos tecidos. Ela também analisa as estruturas do corpo humano que podem ser afetadas pela genética, pelo ambiente e pelo tempo. O corpo humano, como eu disse, ele já é dividido em 3 partes básicas, né? Que é a cabeça, o tronco, os membros superiores e os membros inferiores. Bom, os níveis de organização do corpo humano, para que nós possamos entender como que funciona, como que é formado o corpo humano. Primeiramente, ele é formado por células, é a menor parte, tá? Depois, as células, elas formam os tecidos formam os órgãos formam o sistema e os sistemas, eles formam todo o organismo, ou seja, todo o corpo humano. Então, nós vamos entender o corpo humano da seguinte forma. Primeiro, vamos entender como é a célula, depois como são os tecidos, depois os órgãos, os sistemas, e aí a gente vai entender que o funcionamento integrado dos sistemas compõe o corpo humano, certo? Bom, o corpo humano ele é formado por estruturas simples, que são as células, não é isso? E as estruturas mais complexas, que são os órgãos. O nível de organização do corpo humano é a seguinte: nós temos as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas e o organismo. Cada uma dessas estruturas consiste em um nível hierárquico até a formação de todo o organismo. Conheça melhor cada uma das estruturas que fazem parte da organização do corpo humano. Claro que a gente vai conhecer primeiramente as células, né? Isso que é a menor parte. Bom, as células, vamos lá, nós temos aqui, claro que isso aqui é uma imagem ampliada de forma microscópica, então vamos lá, nós temos aqui as células, né? Isso que compõe. Bom, primeiramente, a célula ela é dividida em 3 partes bem básicas, né? Nós temos a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, tá? Essa parte da mitocôndria, dos lisossomos, dos ribossomos, do centríolo, que vocês vão ver mais pra frente, lá pelo 7º, 8º ano, que vocês veem essas questões mais detalhadas. Por enquanto, nós vamos nos atentar a essas 3 partes básicas da célula, tá? Que as células, elas são estruturas formadas pela membrana plasmática, pelo citoplasma
e pelo núcleo, tá? Cada célula do corpo, ela pode variar quanto à formação, né? Pode ser de forma estrelada, pode ser de forma alongada, pode ser de forma cilíndrica, entre outras formas. Bom, depende também do tamanho e ao tempo de vida desta célula. As células ósseas, por exemplo, elas duram vários anos, né? Já as células nervosas, as células da pele, entre 35 e 45 dias. Cada tipo de célula se desenvolve para desempenhar uma função no organismo. As células musculares, por exemplo, é capaz de se contrair, né? A hemácia transporta oxigênio para todo o corpo. A célula nervosa, ela é capaz de receber e transmitir estímulos. Então, cada célula no nosso corpo, ela tem uma função importante para o bom funcionamento do nosso organismo, né? Vocês sabem a questão da renovação das células, o que é necessário. Bom, o que é necessário, por exemplo, para a renovação das células nervosas? Que a gente tenha uma boa noite de sono, que a gente se alimente direito, que a gente leia bastante, para que isso estimule a produção de novas células nervosas, né? Você sabe que o nosso cérebro, ele tem essa atividade muito dinâmica, muito intensa de renovação das células, certo? Já as células ósseas, né, que compõem os nossos ossos, ela demora muitos anos, não é isso? Então, são células mais duradouras. Bom, vamos entender cada parte básica da célula. Primeiramente, vamos entender como que é a membrana celular. A membrana celular, ela é uma parede fininha, né, mais resistente, que ela envolve a célula. Ela permite a entrada de substâncias úteis e bloqueia a entrada de substâncias nocivas, né? A membrana, ela também expele os produtos residuais da célula, então ela expulsa o que não serve para o seu bom desenvolvimento. Já o citoplasma, ele é composto principalmente de água e de proteínas, né? As estruturas especiais, elas são denominadas organelas e se encontram mergulhadas no citoplasma e desempenham funções importantes para manter a célula viva. Bom, nós temos, por exemplo, a produção de proteínas, né, que são usadas na maioria dos processos químicos da célula. Outras organelas convertem as moléculas dos alimentos em substâncias que fornecem energia para o crescimento. Uma rede de tubos transporta substâncias no interior da célula. Então, no citoplasma, né, que é composto principalmente, basicamente, de água e proteína, que são as estruturas especiais, né, isso, as organelas, elas ficam dentro do citoplasma, né, e elas são importantes, elas desenvolvem uma função importante para a vida dessa célula, para manter essa célula viva e em bom funcionamento. O núcleo, ele se localiza na região central da célula. Controla as atividades como o crescimento e a produção celular. É no núcleo celular que nós encontramos o famoso DNA, que é a nossa informação genética. Todas as nossas características, as nossas informações genéticas estão no DNA, que fica lá concentrado no núcleo da célula. Ele é o material, né, responsável por todas as características, por todas as informações dos seres vivos, certo? Bom, quais são os tipos de células, né? As células, elas são vegetais e elas são animais. Os organismos mais simples, como as bactérias, são formados por células mais simples e têm membrana e citoplasma, mas não possuem núcleo, né? A gente pode... Bom, os seres vivos, eles, em relação à quantidade de células, eles se classificam em unicelulares e em pluricelulares. Os unicelulares nós temos como exemplo os fungos e as bactérias, que são seres mais simples, ou seja, compostos por uma única célula, né? Isso, então, não tem organismos complexos. Já os seres humanos e os animais, eles são pluricelulares porque eles possuem milhões, bilhões de células em seu organismo, tá? Então, eles são pluricelulares porque eles têm
porque eles têm milhões de células em seu organismo, certo? Bom, as características celulares, tá? Elas podem ser macroscópicas e elas podem ser microscópicas. O que são as células macroscópicas? Quando elas podem ser vistas a olho nu. Quem nunca ouviu falar que o ovo, que a gema do ovo, ela é uma célula, é o melhor exemplo de célula que pode ser vista a olho nu. Então, nós temos como exemplo a gema do ovo. Já as microscópicas são aquelas que só podem ser vistas com o auxílio de um microscópio, como por exemplo, as células sanguíneas, as musculares, as nervosas e as do tecido adiposo, que são as células gordurosas. Então, eu coloquei aqui embaixo a imagem de cada uma para que vocês pudessem visualizar, mas no livro de vocês também tem, tá? Nós temos aqui no primeiro, né, células sanguíneas, nós temos aí os glóbulos vermelhos, né? Isso aí é uma gotícula de sangue. E nessa gotícula de sangue, a gente é uma imagem ampliada, né? Essa é uma imagem microscópica ampliada. E quando a gente amplia essa imagem, a gente consegue ver as células sanguíneas. Nós temos aqui do lado também as células musculares, que quando ampliada, aí é um pedacinho de carne, que quando ampliada a gente consegue ver, né, essas células bem pequenininhas que elas compõem o tecido muscular. Já tem o outro exemplo, as células nervosas, né, as células que compõem o nosso sistema nervoso, o nosso sistema neural, né, ou seja, os nossos neurônios, tá? No nosso cérebro é dessa forma, fios, não é isso? Fiozinhos integrados, então é assim que é constituído, que é organizado as nossas células nervosas. E por último, nós temos aí as células do tecido adiposo, né? As células gordurosas, as células que compõem a gordura no nosso organismo, tá? Aí vocês estão vendo ela bem juntinhas, bem concentradas, aí são células do tecido adiposo.